Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 5, com o tema Os discípulos são livres da prisão. Na lição anterior nós falamos do episódio entre Ananias e Safira, de Ananias e Safira com os apóstolos, dentro do capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, a primeira parte do capítulo. Agora nós vamos dar continuidade ao estudo do quinto capítulo do livro de Atos, estudando sobre a prisão dos discípulos, Lembrando que o ebdemfoco.com tem aqui o seu conteúdo gratuito. Você acessa a plataforma ebdemfoco.com, acesse lá www.ebdemfoco.com e você vai encontrar aula em vídeo, o comentário em vídeo. Você vai encontrar aula em áudio, o comentário em áudio. Você vai encontrar subsídios em PDF, tanto da classe de jovens quanto da classe de adultos. Acesse www.ebdemfoco.com. Além do conteúdo gratuito, tem também o conteúdo para assinantes. Você que é assinante dos slides de jovens ou slides de adulto, você também tem um conteúdo especial para você nesse trimestre, o quarto trimestre de 2019. Então, para os assinantes dos slides de adultos, você vai ter o curso de 1ª e 2ª Samuel, além do curso de 4Cs, para a capacitação do professor. Você que é assinante do slide de jovem, além do curso 4Cs, capacitação para professor, você tem um curso sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Então acesse www.ebdemfoco.com e confira. Então é isso aí, o texto do dia nos diz: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Atos capítulo 5, versos 19 e verso 20. Os apóstolos, após serem presos, logo pela manhã, o anjo apareceu lá naquela prisão e os libertou da prisão. O texto diz que o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou-os para fora. Entretanto, nós vemos que, mais na frente, nós vemos que quando os guardas do templo chegaram lá na prisão, os guardas da prisão estavam nas portas da prisão e tudo estava fechado. Mas quando eles abriram as portas da prisão, não tinha ninguém dos apóstolos lá. Então, nós não sabemos exatamente como foi que o anjo realizou esta maravilha. Entretanto, acreditamos piamente que não foi uma pessoa amiga dos apóstolos quem fez isso, mas de fato um ser celestial. A nossa síntese: por anunciarem o nome de Jesus, os apóstolos foram presos, mas o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os libertou. O nosso texto, bíblico, que é o texto que dá base à lição, o comentário da lição, está em Atos capítulo 5, 17 a 24. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas, claro, você faz o uso do texto aí, acompanhado de algum comentário bíblico, que vai ajudar muito a compreensão do texto para uma aula abençoada. A nossa introdução diz o seguinte: o livro de Atos dos Apóstolos revela que muitos prodígios e sinais eram feitos pelas mãos dos apóstolos. O povo os tinha em grande estima e a multidão dos que criam aumentavam cada dia mais. As pessoas tinham os apóstolos em grande estima. Vale nós lembrar que as pessoas tinham os apóstolos em grande estima, não era pelo evangelho que ele pregava, não, viu? Eles tinham os apóstolos em grande estima por causa dos milagres que faziam. Mas quando se tratava da pregação do evangelho, o evangelho sempre confrontava as pessoas, deixava elas nervosas.
Mas muita gente mesmo se aproximava dele por causa dos prodígios que eram realizados. O mover de Deus chamou a atenção dos habitantes que viviam nas cidades ao redor de Jerusalém, e as pessoas passaram a levar até lá os enfermos, atormentados, e todos eram curados. Entendeu? Por que as pessoas se moviam até os apóstolos? Não era por causa da mensagem do evangelho, porque a mensagem do evangelho, ela não é uma verdade flexível. Ela é, na verdade, uma verdade inconveniente, né, que confronta as pessoas. E as pessoas, no seu contexto pecaminoso, normalmente não gostam desse confronto. Mas muita gente movia-se até os apóstolos, ia até os apóstolos, mas por causa dos milagres que eram feitos. No entanto, os líderes religiosos saduceus encheram-se de inveja e decidiram lançar os apóstolos na prisão. O que vale lembrar aqui é que em todo o evangelho nós vemos os principais embates entre Jesus e judeus era entre Jesus e fariseus. Aqui o texto deixa bem claro que eram os saduceus, os líderes do templo, né? Poucos dos líderes do templo eram fariseus, a maioria eram saduceus. Nós vamos ver que inclusive um dos líderes dos fariseus no templo aqui nessa história era Gamaliel, mas a boa parte do templo eram saduceus. A inveja é um sentimento diabólico e que traz efeitos terríveis, né? Foi o principal motivador da prisão dos irmãos, foi a inveja que os saduceus tinham de Jesus, justamente porque eles gostavam de ter as pessoas aos seus pés, né? Eles gostavam de serem chamados de mestres, mas naquele momento os apóstolos estavam arrebanhando multidões por causa dos prodígios e maravilhas que realizavam. E eles sentiram-se magoados, melhor dizendo. Eles sentiram que estavam sendo rejeitados pela população, né? E com isso a inveja abateu seus corações e eles então encontraram uma forma de parar, né, de barrar o crescimento da igreja, foi prendendo os apóstolos, que não deu certo. Porém, Deus, que vê todas as coisas, não permitiu que os apóstolos ficassem na prisão e realizou um grande milagre e os libertou da prisão. É sobre esse episódio extraordinário que vamos estudar na lição de hoje, né? Os apóstolos sendo presos pelos fariseus, pelos saduceus, e o anjo os libertando. Primeiro tópico: a oposição à obra de Deus. A oposição dos religiosos. Pois é, né? Às vezes a gente pensa que a obra de Deus, os principais opositores estão longe do contexto religioso, né? Mas os religiosos de carteirinha, os legalistas de carteirinha são os principais inimigos da obra de Deus em diversos sentidos. Sempre que a obra de Deus sempre que a obra de Deus avança, surgem oposições. O diabo tentará usar de suas artimanhas para deter o progresso da igreja, levantando tiranos, criando leis maléficas e trazendo perseguições. Contudo, neste caso, a oposição veio justamente daqueles que deveriam se render e apoiar os discípulos de Jesus, né? É muito intrigante essa perspectiva, né? Essa observação do escritor aqui, de que se espera muito do diabo e dos seus asseclas, né? Perseguir a igreja, mas aqui nós vemos que religiosos, aqueles que deviam temer a Deus, estavam vendo os apóstolos fazer milagres e maravilhas, salvando vidas, libertando vidas, e eles, ao invés de apoiar, tentaram matar os apóstolos. Os religiosos opositores eram os saduceus, partido dos sacerdotes que controlavam o templo e seus serviços. Não foi à toa que Jesus criticou duramente os falsos religiosos
que aparentavam piedade, mas não conheciam o poder de Deus. O problema do religioso, né, da mera religiosidade, é que ela tende a ser pessoal e não cristocêntrica, né? Essa religiosidade, ela tende a ser nela mesma um fim em si mesmo, e com isso ela acaba sendo cruel. Aquelas pessoas tinham a religião como um fim em si mesmo. Elas eram religiosas porque gostavam de ser admiradas como mestres, porque gostavam de dominar sobre os outros por causa da fé dos outros. Mas elas não tinham a religião como uma forma de estar diante de Deus, de se colocar diante de Deus, de adorar a Deus, de servir ao próximo, de ser uma pessoa melhor, de ser liberto do pecado. Eu não tinha nenhuma intenção dessa. A intenção era um fim em si mesmo. De fato, o próprio Senhor já havia predito aos seus discípulos de que seriam expulsos das sinagogas por eles, né? Eles não aceitariam o evangelho de Cristo, odiariam os discípulos. As sinagogas, lugares aonde eram para os apóstolos serem recebidos, porque estariam ali para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus, na verdade eles eram rejeitados e expulsos. A inveja que corrói. Os líderes religiosos se levantaram contra Pedro e João, pois encheram-se de inveja. A palavra de Deus retrata a inveja como um sentimento terrível, um ácido que corrói e causa todo tipo de comportamentos ruins. Em Tiago 3,16 diz: porque onde há inveja e espírito faccioso, há aí perturbação e toda obra perversa. Aonde há inveja não há estabilidade, né? Aonde há inveja, todos se perturbam, porque todos estão querendo o que é do outro, querendo que o outro se dê mal. A inveja, ela traz um sentimento de que a pessoa deveria estar no lugar do outro, que ela deveria ter o que o outro tem. O sentimento que o invejoso tem é de que alguém está tomando o lugar dele, está tomando o que é dele, ainda que esse lugar não seja dele, que aquilo também não seja dele. Mas esse é o sentimento que o invejoso tem. Como cristãos, temos de nos livrar de toda inveja e nos encher do amor de Deus, que é paciente e bondoso, né? O amor de Deus, o amor nos ensina a partilhar. O amor nos ensina que o que é do outro e o que é nosso é de todos nós, né? O do outro não é nosso, nós não temos mais direito do que o outro. O outro não está tomando o nosso lugar, não está tomando o que é nosso. Cada um tem o seu, e cada um tem a sua vida, e todos em Cristo Jesus. O invejoso se sente mal diante do sucesso dos outros, e isso Deus desaprova. Foi justamente esse sentido maquiavélico que aqueles homens tiveram para com o trabalho que Deus estava fazendo por meio dos apóstolos, né? Eles se sentiram mal diante do êxito dos apóstolos, né? Porque as pessoas, como eu disse no início, não estavam mais se rendendo a eles, chamando eles de mestres, estavam indo até os apóstolos e eles se sentiram abandonados. Eles sentiram que era eles que deveriam estar no lugar dos apóstolos, né? Que aquela função de receber pessoas, de ajudar pessoas, de curar pessoas era deles. Ainda que eles nem fizessem isso, o que eles faziam mesmo era ter as pessoas aos seus pés e eles dando umas de sabidões, de intelectuais, de dominadores da lei. Me lembro de Abel e Caim. Caim sentiu inveja e ódio do seu irmão porque ele queria porque ele queria que o sucesso do irmão, ele queria que a aceitação de Deus ao seu irmão fosse a dele, não o seu irmão. Ele não queria só também ser aceito, ele queria que ele fosse aceito no lugar do irmão. Ele queria que o irmão se desse mal e ele se desse bem. Essa é a essência da inveja.
Que Deus nos guarde desse tipo de sentimento. A justiça dos homens. Aqueles homens invejosos não se limitaram ao seu sentimento abominável diante da obra do Senhor, mas lançaram os apóstolos na prisão. Eles desejavam que a única honra fosse dada a eles. Eles não apenas queriam o que era dos apóstolos, eles queriam que os apóstolos não tivessem nada, só eles tivessem. E como eles tinham o poder naquele momento, eles então encerraram os apóstolos na prisão. Vivemos dias em que a injustiça impera em o nosso mundo, né? O que os saduceus fizeram foi uma grande injustiça, porque os apóstolos estavam fazendo bem e anunciando o evangelho, mas por causa da inveja eles foram punidos. Pessoas sendo injustiçadas em todos os âmbitos da sociedade, porém Deus não tem prazer na injustiça. Salmos 5:10 diz: porque tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habita o mal. Deus não deseja que as pessoas sofram. Mesmo vivendo em um mundo marcado pelas injustiças, podemos e devemos viver como santos, pois somos alcançados pela graça de Deus, mediante a fé, cremos na justiça do Senhor revelada no Evangelho. Pois é, nós somos luz do mundo e sal da terra. O mundo pode ser o caos que for. A regra pode ser a injustiça, o suborno, a crueldade, mas o cristão é de uma outra pátria. E essa pátria é uma pátria de paz e amor, é uma pátria de amor ao próximo, é uma pátria de justiça. Como discípulos de Jesus, temos a certeza de que um dia Deus terá justiça plena, trará justiça plena a este mundo, né? Essa é uma perspectiva bastante interessante, né? Porque se Deus não existe, então nenhuma das injustiças que as pessoas sofrem terá qualquer recompensa. Entretanto, a esperança é que Deus, como o juiz de toda a terra, de todo mundo, traga justiça plena a este mundo. Segundo tópico, a libertação da prisão. Primeiro ponto do segundo tópico diz: a pergunta do Senhor. Depois de serem presos injustamente, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou os apóstolos para fora. A carta aos Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. O anjo chega e liberta os apóstolos. 2 pontos. Repetindo o que eu já disse lá atrás, o anjo era de fato um ser celestial, não era um amigo dos apóstolos, que porventura talvez fosse carcereiro. Não era isso não. A ideia aqui é de que era realmente um ser divino. Segundo, o embate aqui era com os saduceus. Os saduceus não acreditavam em anjo. Por isso que o relato de dizer para eles que os apóstolos foram soltos da prisão por um ser celestial, angelical, para eles era ainda mais controverso. Podemos nos alegrar no Senhor pelo fato de que nada e ninguém pode reter o propósito dele para a sua igreja. Mesmo que venhamos a ser perseguidos, presos, as portas do inferno não prevalecerão jamais contra a igreja. O reino de Deus avança sempre, né? A mensagem do evangelho vai ser pregada sempre, e perseguição, inveja, enfim, perseguição no modo geral nunca foi uma barreira para o crescimento do reino e para a expansão do reino e para o anunciar do evangelho. Deus sempre cuida da sua obra. Jesus disse que ele mesmo edificaria a sua igreja. O evangelho tem chegado a muitos lugares hostis e verdadeiros milagres têm acontecido para a propagação da mensagem da salvação. Governos totalitários têm caído e a palavra de Deus tem entrado transformando pessoas. O evangelho é a força
mais poderosa desse mundo para transformar a vida da pessoa. A igreja, ela sempre vai avançar quando ela estiver nas suas mãos com o evangelho verdadeiro de Cristo. Não haverá nenhuma barreira. Nós precisamos entender que não há barreiras que possam impedir o crescimento do evangelho. Perseguição nunca foi um problema para a igreja. Na verdade, sempre foi um fator motivador de santidade e de mais amor por Cristo. 2.2. A perplexidade dos incrédulos. Pela manhã, o sumo sacerdote convocou o sinédrio e mandou buscar os apóstolos que estavam presos. Eles todos felizes mandaram buscar os apóstolos. Porém, os guardas não os acharam no cárcere, né? Eles chegaram lá, os guardas da prisão estavam na frente da prisão, guardando a porta da prisão, de boa, sem saber o que tinha acontecido. Mas quando entraram, não havia apóstolos lá dentro. Relataram aos seus superiores, os guardas, que as portas estavam fechadas com toda a segurança, as sentinelas em seus postos, mas quando abriram a cela, estava vazia, né? Os perseguidores aqui, os saduceus, não imaginavam, como eu disse antes, eles não acreditavam nesses aspectos da vida celeste, anjos, demônios, essas coisas, eles não acreditavam. Então, este milagre para eles era algo assim extraordinário. Esse milagre está acontecendo de forma muito apropriada, porque está lidando com os saduceus que não acreditavam em anjos. E isso deixou a todos perplexos, pois não conseguiam entender o que havia acontecido. Como diz Atos 5:24, então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo, porque eles não acreditavam que milagres dessa forma poderiam acontecer. Sabemos que muitas pessoas, mesmo presenciando os milagres de Jesus, não creem nele. E ainda que tinham feito tantos sinais diante deles, não creram nele. Em João 12:37 nós temos essa informação. Às vezes as pessoas estão com o coração tão endurecido que mesmo milagres e maravilhas não os sensibilizam. Entretanto, como diz o pastor Luiz Saião, a gente precisa entender que Jesus não está barganhando com ninguém e nem implorando ninguém. Ele não está aí, vem cá, eu vou abrir mão disso, daquilo, eu divido a salvação em 2 vezes, 3, 5 vezes sem juros. Não. O Evangelho de Cristo, ele é imutável, ele ele é totalmente puro, ele não é adulterado, ele não é cheio de misturas. E é assim, meu amigo. Ou a pessoa se adequa ao Evangelho, ou ele deixa o Evangelho moldar ele, ou ele não tem parte com o que é de Deus. Os líderes religiosos estavam diante de mais um milagre, mas mesmo assim ficaram somente na perplexidade, não creram na interferência divina. Essas pessoas elas estavam ainda espantadas com aquela situação, entretanto elas estavam achando que era obra dos próprios apóstolos. O comentarista bíblico Matthew Henry diz que infelizes são aqueles que se sentem angustiados pelo êxito do Evangelho. Não podem deixar de ver que a palavra e o poder do Senhor estão contra eles e, tremendo pelas consequências, mesmo assim seguem adiante, né? Existem pessoas obstinadas, existem pessoas que acham que estão fazendo certo mesmo estando errado, mesmo sabendo que está errado. Entretanto, o apóstolo Paulo disse que muitos, ali em Romanos capítulo 1, que muitos por não se preocuparem, né, não procurarem agradar a Deus, Deus os entregou aos seus próprios sentimentos perversos, né, pecaminosos, e eles receberão a condenação justa. E há muitas pessoas que acham que está fazendo
a coisa errada, mas está dando certo, né? Está tendo êxito, Deus está aprovando. Não, não está. Deus está entregando o homem ao seu próprio pecado para que ele seja condenado. Da prisão ao templo. O anjo ordenou aos apóstolos que, quando livres, deveriam se apresentar no templo e anunciar ao povo as palavras desta vida. Esta expressão vida aqui certamente se refere ao novo nascimento em Cristo, né? As palavras do novo nascimento, da nova vida em Cristo, da ressurreição em Cristo Jesus, do novo nascimento em Cristo Jesus. E o anjo ordena os apóstolos que vão para o templo. Dois motivos especiais aqui para eles irem para o templo. Primeiro, os saduceus, que não acreditavam em anjos, que prenderam eles, eram os líderes do templo. Então eles estariam lá. Segundo, era de manhã, e de manhã sempre tinha muita gente no templo, e eles tinham que aproveitar essa oportunidade para testemunhar de Jesus Cristo e testemunhar do milagre que havia acontecido diante da maior quantidade de pessoas e também na frente daqueles que os haviam prendido. E assim fizeram quando chegaram cedo pela manhã no templo para ensinar. Chegaram lá e começaram a ensinar. Não era afronta ir para o templo, era apenas ir para o templo e continuar a obra diante daqueles que os havia prendido. Com tal milagre, aprendemos que não há cárcere tão escuro e nem tão seguro em que Deus não possa entrar, fazer o milagre, salvar e transformar. Né? No sentido literal, a gente não possa esperar que sempre que formos presos por causa do evangelho, seremos libertos por anjos, porque Paulo não foi nenhuma das vezes, né? Ele passou muitos anos em prisões, mas de forma figurada, como diz o escritor aqui, com tal milagre aprendemos que não há cárcere tão escuro nem tão seguro em que Deus não possa entrar, fazer o milagre, salvar e transformar. No caso de Paulo, por exemplo, mesmo de dentro da prisão, Deus continuou usando ele e trabalhando na vida dos irmãos para a salvação de muitas almas. Mesmo que passemos por momentos tenebrosos, podemos ter a certeza de que Deus nos alcançará com sua mão poderosa para proclamarmos as maravilhas do seu amor e misericórdia e bondade. Mesmo que passemos por momentos tenebrosos. O Evangelho de Cristo, ele tem no seu combo, vamos dizer assim, o privilégio de sermos os pregadores do Evangelho, o privilégio de sermos os anunciadores das boas novas de salvação. Entretanto, com esse privilégio, segundo os próprios apóstolos no texto de Atos, tem também o privilégio de perseguições, de prisões, de açoites e até de morte. Nunca podemos desfalecer, desanimar em meio a essas dificuldades, porque entendemos que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, e a nossa recompensa não está aqui. Assim como disse o salmista, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Né? Tempos de refrigério virão para todos nós. Terceiro tópico, né? Terceiro ponto. O que mais importa é obedecer a Deus. A lei de Deus está acima da lei dos homens. Depois de terem encontrados pela autoridade do templo, os apóstolos foram levados ao conselho. E mais uma vez o sumo sacerdote os interrogou, dizendo que já os tinha admoestado para que parassem de ensinar acerca de Jesus, pois estavam enchendo Jerusalém com uma nova doutrina. Eles foram levados ao Sinédrio. O Sinédrio é a mais alta corte judaica, né? O Supremo Tribunal Federal de Israel. Eles era composto ali por 70 homens, né? E um desses homens era Gamaliel, muito famoso. Nicodemos também era do Sinédrio, e alguns dizem que Paulo também possa ter sido, ou pelo menos tenha participado de algumas funções do Sinédrio.
E o Sinédrio então chama os irmãos e adverte eles sobre uma ordem que eles já tinham dado a eles antes de não pregar sobre Jesus na cidade de Jerusalém. Aqueles homens tão obscurecidos por seu orgulho e pecado não compreendiam que Jesus havia vindo para salvá-los, né? Apesar de mais uma advertência para deixarem de ensinar a respeito de Cristo, Pedro categoricamente declara: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A inveja e a ira dos saduceus era que os apóstolos estavam arrebanhando tanta gente e eles estavam sem ninguém. Os apóstolos realizavam milagres e maravilhas e eles não faziam porque não criam. E eles estavam odiando os irmãos porque os irmãos estavam pregando ressurreição, uma coisa que os saduceus também não acreditavam, e estavam dizendo que as pessoas do templo, os líderes do templo, que a maioria era saduceus, eles é que tinham matado Jesus. Então, eles estavam sendo, com a pregação dos apóstolos, sendo acusados de crimes, como de matar o homem inocente, como de não acreditar na ressurreição, de não acreditar que Cristo Jesus ressuscitou e subiu ao céu. Os irmãos pregando sobre isso e isso os incomodava. Pedro não estava desobedecendo a lei, mas também não estava disposto a negociar a verdade para agradar os homens. É interessante que, de fato, o comentarista faz uma observação interessante. Pedro não estava desobedecendo a lei. Não havia lei ali em relação a isso. O que estava acontecendo era resultado, né, era a expressão da inveja dos saduceus. Não tinha nada a ver com lei. Como eles se achavam no direito de fazer isso, né, então eles prenderam os apóstolos. Sabia que Deus estava acima de qualquer lei humana, quando essa entrasse em conflito com os mandamentos divinos. Né? Pedro sabia que mais importava obedecer a Deus do que os homens. Que apesar de a igreja, o cristão, ter a responsabilidade de obedecer às leis do país, mas ele sempre estará isento de culpa quando estas leis ferirem os princípios bíblicos. Entretanto, quando estas leis não ferem princípios bíblicos, valores cristãos, valores bíblicos, o cristão deve se submeter, sim, às leis do Estado. Por exemplo, você que quer montar o seu negócio, licenciar o seu negócio. Pagar imposto, deve pagar imposto, né? Isso são questões que para muitos são periféricas, mas que são leis, e estas leis devem ser cumpridas. Um conselho prudente com um julgamento equivocado. Diante da determinação dos apóstolos de que continuariam a falar a respeito de Cristo e os muitos sinais que eram operados por eles, os líderes se enfureceram ainda mais e queriam matá-los. Porém, Gamaliel se levantou e deu um sábio conselho a todos. Gamaliel era um renomado fariseu, mestre de Paulo, representante da escola de Hilel. Hilel era seu avô, que favorecia uma interpretação mais liberal e humanizada da lei, né? Os apóstolos ali presos, né? Tentando matá-los, mas aí surge esse Gamaliel, que era um grande mestre, né? Era um fariseu, lembrando que ele era um fariseu, e era neto de Hilel, também outro grande rabino judeu. Ele disse que outros movimentos já haviam se levantado em Israel, mas logo acabaram. Então afirmou que se o movimento dos cristãos fosse coisa de homens, também iriam se dissolver. Mas se fosse algo de Deus, não poderiam destruir ou fazer parar, pois seria como lutar contra o próprio Deus. Muitas pessoas divergem aqui em relação à atitude de Gamaliel. Uns dizem que ele foi extremamente diplomático e que ele tinha razão no que ele estava falando. De fato, ele tinha razão no que estava falando, né? Outros dizem que ele, apesar de ter razão no que estava falando, na verdade ele ficou em cima do muro. Para alguns, inclusive, tanto a diplomacia de Gamaliel quanto o ficar em cima do muro dele aqui são inúteis para o Evangelho. O Evangelho de Cristo não negocia com ninguém.
e todos concordaram com ele. O conselho foi prudente, porém por não incitar mais a violência. Perseguidos, mas triunfantes. As autoridades chamaram os apóstolos, açoitaram-nos, mandaram-os que não falassem mais no nome de Jesus e os deixaram ir. Mas, mais uma vez, a perseguição, a afronta e o sofrimento não impediram que eles propagassem o nome de Jesus, né? Os apóstolos tinham uma convicção tão extraordinária sobre o que era o Evangelho, sobre quem era Cristo, que o sofrimento para eles era, na verdade, uma prova do êxito da pregação do Evangelho que eles estavam fazendo. Será que os apóstolos ficaram desanimados? Será que os apóstolos ficaram desanimados, lamentando pelo que havia ocorrido? De forma alguma. O versículo 41 diz que eles saíram da presença do conselho se regozijando por terem sofrido por causa do nome de Jesus. A perspectiva do Evangelho dos Apóstolos é algo extraordinário. Eles não entendiam que as barreiras externas ou qualquer tipo de barreira poderia ser um motivador da cessação da pregação do Evangelho. Mas eles entendiam, o que é bastante curioso, eles entendiam que a perseguição era os aplausos de que eles estavam fazendo a coisa certa. Enquanto hoje muitos esperam likes nas suas fotos e vídeos, nas suas frases no Facebook, no Instagram e sei lá mais qual rede social, os apóstolos esperavam ser perseguidos como uma prova de que eles estavam fazendo a coisa certa. Essa é a alegria que o mundo não compreende. Eles estavam certos de que essa passageira tribulação produziria um peso de glória. A sangue sementeira. Quanto mais matavam, mais nasciam. E o que os apóstolos estavam plantando ali em Jerusalém colheriam na eternidade. Nossa conclusão. Aprendemos com o milagre da soltura dos apóstolos da prisão que o Senhor cuida de sua obra e daqueles que lhe pertencem. Nada pode impedir o avanço da igreja do Senhor na terra, pois o próprio Cristo disse que edificaria a sua igreja. Diante de tantas afrontas, os sofrimentos dos apóstolos não cessaram de falar, no templo e nas casas, a respeito de Jesus. Que tenhamos a certeza de que Jesus jamais nos deixa sozinhos em meio a uma situação difícil. Que o nome de Jesus seja glorificado em tudo que fizermos, inclusive no sofrimento. Então é isso aí, nós chegamos ao final. Nós temos aqui as perguntas, eu não vou me deter nelas. Você usa ela aí como lhe convier. Então é isso aí. Nosso muito obrigado. O objetivo desse slide é que você use na sua igreja. Você pode modificá-lo da maneira que você quiser. Entretanto, não adquira esse slide fora do site oficial do EBD em Foco, que é www.ebdemfoco.com. Não pirateie este slide. Então é isso aí. Muito obrigado, na paz do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus. Paz e bem a todos e até a próxima.